Eu tenho uma palavra muito extraordinária. Muito extraordinária. Construindo o nosso amanhã. Vamos ler todos juntos? Construindo o nosso amanhã. O nosso amanhã, ele está em nossas mãos, ou melhor, ele está na nossa boca, nos nossos lábios. E somos nós quem construímos. Nós estamos estudando sobre o que é misericórdia, o que é graça, o que é justiça, o que é herança e o que é amor. São 5 colunas, são 5 pilares que nós precisamos, nós temos que saber. É essencial sabermos. Misericórdia, graça, justiça, herança e amor. Pio, você vai pregar sobre o amor? Vou. Depois que você souber o que é misericórdia, graça, justiça e herança. Não adianta você querer saber sobre o amor se você não sabe o que é graça. Se você não aprendeu o que é justiça. Se não sabemos o que é herança. Hoje eu quero falar bastante sobre herança. Mas não tem como, existem as prerrogativas, né? Para eu saber isso, eu preciso saber isso antes. Não tem como eu estudar herança sem estudar fé. Porque eu acesso a herança como filho de Deus, como herdeiro de Deus, eu acesso a minha herança pela fé. Pela fé. Esses dias atrás, o Rômulo, a Luísa e o Otto, eles estiveram na Guatemala, e o pastor, aquela igreja, ele sempre começa as ministrações dele, sempre começa as reuniões dele, fazendo uma declaração. Eu fiz esses dias aqui e quero fazer mais uma vez. Amados, falar, declarar é muito importante. Mas assim, é muito importante para o êxito da sua carreira espiritual. Diga assim, por gentileza, em voz alta: em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu falo palavras de vida e não de morte. Palavras de saúde e não de doença. Palavras de riqueza e não de pobreza. Porque na minha boca existe um milagre. Aleluia, 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 aleluia. Eu tenho repetido essa frase e eu quero repetir mais uma vez. O primeiro profeta sobre a sua vida é você mesmo. Você precisa aprender a profetizar sobre a sua vida. Põe a mão sobre a sua cabeça, chega na frente do espelho e profetize, fale para você, profetize, profetize na sua vida. Aleluia. Vai parecer meio estranho, mas funciona, viu? Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: ora, a fé é a dúvida que invade os nossos corações. Não. Ora, a fé é a certeza, a convicção, a substância daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos ler juntos? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aleluia. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos diz, lá em Romanos, todos nós que fizemos essa oração de entrega e confissão, nós recebemos neste momento, do nosso novo nascimento, um presente, uma medida de fé. Isso está lá em Romanos 12. Todos nós recebemos uma medida de fé, uma porção de fé. Agora, eu e você precisamos aprender a granjear, a multiplicar, a acrescentar a nossa fé. Precisamos. Somente desfrutaremos da nossa herança quando usarmos essa medida de fé que Deus nos deu, e somente vamos obter ainda mais da nossa herança quando ainda aumentarmos ainda mais a nossa fé. Nós sabemos pela Bíblia que Deus deu essa medida, e aprendemos também que a fé, ela vem pelo ouvir. Diga comigo, ouvir.
A fé, ela é comunicada. A fé, ela é transmitida. A fé, ela é compartilhada. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a fofoca do Facebook? Não. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Pela palavra, rema, palavra de Deus. É assim que a fé vem. Ao ouvirmos a palavra de Deus, a fé vem. E a Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Olha a importância, a centralidade da fé. A Bíblia diz que nós somos daqueles que creem. Nós somos crentes, nós somos crédulos, nós somos daqueles que creem. A fé apoia-se na verdade da palavra de Deus. O medo apoia-se na mentira. Assim como a fé vem pelo ouvir, o medo e a incredulidade também vêm pelo ouvir. Quando você ouve uma mentira, isso vem no seu coração medo e incredulidade. Quando você ouve a verdade, isso gera em você fé. Fé fala de maturidade. Nós estamos aprendendo em como ser herdeiros. Para aprendermos a desfrutar da herança, nós precisamos aprender sobre fé. O herdeiro, ele desfruta da sua herança à medida da sua fé, à medida em que ele crê que existe uma herança espiritual para ele. E ele chama a existência e ele materializa esta herança. O herdeiro, ele precisa ser maduro. O herdeiro que não é maduro, ele é igual a um escravo. Ele nada se difere de um escravo. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, durante o seu ministério terreno, ele ficou assim, boquiaberto, ele ficou admirado, ele ficou perplexo, em 2 momentos apenas. Você imagina? Jesus. Em 2 momentos ele, uau. Em relação à incredulidade. Ele estava diante de um público, falando, as pessoas eram tão duras, tão incrédulas, duvidaram tanto do que ele estava ensinando, que ele ficou admirado da incredulidade. E o texto diz que ele, Jesus, não pôde fazer ali milagres. Ele curou alguns poucos, impondo as mãos sobre alguns poucos. Não é que ele não quis fazer milagres. Ele quis, mas ele não pôde. O que o impediu foi a incredulidade. Incredulidade é a rejeição à verdade e abraçar, aceitar a mentira. Isso é incredulidade. Jesus ficou admirado uma segunda vez. Ele ficou-se tão perplexo. Foi quando as pessoas expressaram fé. Ele disse, uau! Para a mulher cananeia, por exemplo. Mulher, grande é a sua fé. Ao ponto dele declarar, mulher, seja feito de acordo com você, com o que você deseja. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar isso? A fé na palavra de Deus, a fé em Deus, lhe coloca numa estatura, lhe coloca numa medida, ao ponto de você realizar o que você desejar. Uau! É tão impressionante a palavra de Deus, ela é tão impressionante, ela é tão poderosa, ela é tão eficaz. Ela é palavra de Deus. Como ela é tremenda. A fé vê o amanhã. Depois dessa pequena introdução, o primeiro ponto. A fé vê o amanhã. A fé, ela mira, ela enxerga o amanhã. Quando falamos de fé, não falamos do passado, mas falamos do amanhã. Quando falamos de fé, estamos falando do futuro. Fé é a certeza daquilo que esperamos.
Fé não tem nada a ver com o passado. Fé tem tudo a ver com o futuro. Quando falamos de fé, nós estamos falando daquilo que está diante de nós. Quando falamos de fé, não falamos do que não temos, falamos daquilo que teremos. Quando falamos de fé, não falamos daquilo que não somos, falamos daquilo que seremos. Quando falamos de fé, não falamos daquilo onde nós estamos, falando aonde nós estaremos. A fé leva você a ser aquilo que você crê, segundo a palavra de Deus. Leva você a obter, a ter aquilo que a palavra de Deus promete para você. Leva você a realizar aquilo que a palavra de Deus diz que você pode realizar. A fé não diz aonde você está, ela diz aonde você vai chegar. Isso é fé. Isso é fé. O apóstolo Paulo, ele declara de uma forma tão firme, tão impressionantemente maravilhosa, ao escrever a sua carta à igreja de Filipe, capítulo 3, versículos 12 e 13, olha que texto impressionante. Paulo ensina a mim e a você, dizendo o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Não obtive tudo. Ele estava, entre aspas, no final de ano, fazendo uma reflexão, olhou para o passado, olhou os propósitos dele e diz: sabe de uma coisa? Não que eu já tenha alcançado. Não alcancei tudo não. Mas olha o que ele continua dizendo. Mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também eu fui alcançado. Eu prossigo, eu avanço. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Uma coisa eu faço. O que ele faz? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Paulo nos dá uma fórmula. Paulo nos dá uma regra. Se você preferir, Paulo nos dá um princípio. Ele diz: eu não alcancei, mas eu faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E quando ele diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele não está dizendo de fracassos, derrotas e problemas. Ele está falando de vitórias, ele está falando de triunfos, ele está falando de êxito, ele está falando de sucesso. Não importa quão glorioso tenha sido o meu ano passado, não importa quanto eu tenho alcançado, eu esqueço dessas coisas e avanço para aquelas que estão diante de mim. Avanço para aquelas que estão diante de mim. Ele está dizendo: não tem como você avançar para o alvo sem esquecer, sem deixar essas coisas do passado. Imaginemos que eu tenho um alvo aqui na minha frente, mas eu estou ligado, linkado, plugado no passado. E eu olhando para o passado, eu vou. Eu vou aonde? Vou cair, vou para o buraco. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Para brincar um pouquinho com o seu irmão, sua irmã perto de você, cutuca ele, usa o ministério do cotovelo, diga assim: esqueça, irmão. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Olha o que o texto diz. Mais uma vez ali o texto. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Como é que você ganha o prêmio? Olhando para trás? Esquecendo o passado. É assim que se ganha o prêmio. Ah, Pio, esse ano eu não tive muito êxito. Você deixou o passado para trás? Será que uma das razões pelas quais eu e você não alcançamos a totalidade do prêmio de Deus, da herança de Deus, é porque nós olhamos muito no passado? Esquecendo-me. A fé sempre vê o amanhã. Não precisamos de fé para olhar para o passado. Fé é a certeza daquilo que esperamos.
A fé me faz prosseguir para o alvo. A fé me faz avançar para as coisas que estão diante de mim. A fé me coloca numa marcha, dia após dia, prossigo para o alvo. Um passo depois do outro em direção ao alvo. Nesta semana eu não alcancei, mas eu prossigo para o alvo. Neste mês eu não alcancei, mas eu prossigo para o alvo. Neste semestre eu não alcancei, mas eu prossigo para o alvo. Porque eu sei que o alvo é um prêmio. Ele é sólido, ele existe, porque Deus prometeu na palavra dele. Quando uma pessoa para de sonhar, quando uma pessoa para de planejar, quando uma pessoa para de conquistar, ela não tem mais razão de viver. Ela já não tem mais fé. A Bíblia diz: o justo viverá da fé. Como que um justo vive? Da fé. Tira a fé do justo, ele morre. Ele morre. Tire da minha vida sonhos e projetos, eu morro. Eu morro. Queridos, nem problemas e lutas me param. Nem problemas e lutas me param. Eu marcho em direção ao alvo. Problema não é meu alvo. Tem um problema? Opa, dá licença, eu vou para o alvo. Pio, falou de você isso? Que fale, eu vou para o alvo. Prosseguimos. Crer que Deus é poderoso para cumprir a sua palavra produz vida na vida do justo. Fé é a certeza daquilo que você espera. Se você tem certeza de que a sua espera chegará, você não fica ansioso, você não deixa de esperar. O nosso aliado no terreno da fé é o Espírito Santo. O terreno da fé que eu e você marchamos e pisamos, chama-se Palavra de Deus. Imagina que aqui é o terreno, Palavra de Deus. Você caminha sobre a Palavra de Deus, e quem te guia, quem te impele, quem te leva, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos guia em toda a verdade. É o Espírito Santo quem nos guia na palavra. Crer é vencer, duvidar é fracassar. Essas frases que vocês têm que colocar no Facebook, não sei no que, não sei o que. Crer é vencer. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Crer é vencer. Duvidar é fracassar. Afinal de contas, está escrito: tudo é possível àquele que crê. As pessoas que decidem viver pela fé tomam a decisão de viver o ilimitado. As pessoas que decidem, meu irmão, minha irmã, por gentileza, rogo-vos, peço encarecidamente, hoje tome uma decisão na sua vida. Sabe aquela decisão séria, sóbria, consciente, negociável, profunda, radical, bíblica? Tome essa decisão. A partir de hoje eu vou viver pela fé. Quando você decide viver pela fé, você precisa descobrir aonde é que você apoia a sua fé. Você apoia a sua fé na Bíblia. Aí você vai ter que ler a Bíblia. E ao ler a Bíblia, você vai conversar com Deus. E ao conversar com Deus, você vai entrar no campo do ilimitado. Aleluia. Eu estou empolgado. Aleluia. 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 Alguém disse: quem vive no passado é museu, ou quem vive do passado é museu. Isso não é totalmente certo. A Bíblia diz que tudo que foi escrito no passado, para o nosso ensino, para a nossa orientação, foi escrito. Veja isso, nós devemos aprender com o passado, mas nós não devemos tentar reproduzir o passado. Pare com isso. Tentar reproduzir o passado é negar que Deus tem coisas melhores para nós hoje e amanhã.
é o mesmo que dizer que nós esgotamos as possibilidades de Deus. Pronto, tudo que Deus já fez, Ele já fez. Ele não fará nada novo, nada diferente. Então eu vou viver no passado. Não, nós não esgotamos Deus. Queridos, você já desfruta de todas as promessas de Deus escrito na palavra dele para você? Sim ou não? Não. Desfrutamos de toda a palavra, todas as promessas? Não. Uma das coisas que mais nos impede de avançarmos para obtermos e desfrutarmos da herança da promessa são problemas. Nós gastamos muito tempo com o negativo. Fé não tem nada a ver com o negativo. Fé é 100% positiva. Se não falamos de futuro, certamente falamos de passado. E a ansiedade é companheira daquelas pessoas que vivem no passado. Você começa a viver muito no passado, saiba que você é uma pessoa ansiosa. Não se prenda ao passado. Os erros que você cometeu no passado não definem quem você é no presente. Não importa o que você tenha cometido de erro, de falhas no passado, não importa. Isso não define quem você é hoje. O que define que você é hoje é a sua fé nas promessas de Deus. Eu e você cantamos agora. A graça me salvou. Não há condenação sobre a minha vida. Essa é a sua verdadeira identidade. Essa é a pessoa que você é, sem culpa, sem condenação, avançando para o propósito, avançando para aquilo que Deus tem para você. Esse é o nosso status, essa é a nossa posição, esse é o nosso estado. Fé é a certeza daquilo que esperamos. Se esperamos o que já alcançamos, isso não é esperança, é a lógica do encontro. Então por isso que fé não tem nada a ver com o passado. Fé está sempre adiante, sempre adiante. Eu fui no dicionário da língua portuguesa, o que é esperança? E no dicionário diz assim: confiança em prosseguir. Uau, gostei. E aí eu li mais um pouquinho. Esperança, segundo a virtude teológica. Ok? Teologal. Significa inclinar a vontade a confiar. Meu Deus, olha isso. Olha isso. Inclinar a sua vontade a confiar na bondade e na onipotência de Deus. E esperar na vida eterna pelos méritos de Cristo. Queridos, isso é dicionário da língua portuguesa. Os camaradas entendem mais de graça do que nós. Está lá no dicionário. Eu vou ler de novo. Esperança, segundo a virtude teologal, significa inclinar a nossa vontade a confiar na bondade e na onipotência de Deus, e esperar na vida eterna pelos méritos de Cristo. Falei, meu Deus, não sabia que o dicionário era crente. Quando a nossa conversa está centrada no passado e nas coisas ruins do presente, nós não avançamos. Querido, quando você presta muita atenção no problema, você se torna um crítico. Eu não conheço na Bíblia homens e mulheres de fé que eram pessoas críticas. Critica quem não tem fé, critica quem não tem amanhã, critica quem não tem alvo. Viver pela fé nas promessas de Deus é ver as promessas se concretizando, é viver no sim de Deus, é viver crendo que Deus é fiel e poderoso para cumprir o que Ele disse, é viver em confiança, em ânimo em Deus. Jesus quer pessoas que creem nele. Diga assim: Jesus, eu creio em Ti.
Ele quer pessoas que creem nele. Jesus quer pessoas que desejam o que Ele tem prometido. Você pode pensar isso? Jesus, Ele quer de mim e de você que o nosso desejo seja para com as promessas dEle. Ele prometeu e eu quero desejar o que Ele prometeu. Se você quer se livrar da angústia, da ansiedade, comece a sonhar com as promessas da palavra de Deus. Leia um versículo e sonhe. Feche os olhos, veja, flua, voe no texto. Sonhar me leva mais adiante. Sonhar me leva aonde eu não fui. Diga para a pessoa que está do seu lado: sonhe, meu irmão. Sonhe, minha irmã. Meu irmão, minha irmã, levante os seus olhos e comece a ver os próximos meses com o olhar da fé. Veja os próximos meses em cima de um texto bíblico, em cima de uma palavra bíblica. Levante os seus olhos e veja o próximo semestre, e veja o próximo ano. Levante os seus olhos e veja o que você está esperando da parte de Deus. Deus, a tua palavra diz isso, eu creio na tua palavra, eu estou esperando isso da tua palavra, Deus. Diga para Ele: Pai, Pai Celestial, Papai, é isso que eu estou esperando do Senhor. Eu posso lhe garantir pela palavra de Deus que os próximos dias serão muitíssimamente melhores do que tudo que você já viveu até agora. Muito, muito, muito melhor do que tudo que você já viveu até agora. Se você não entendeu, não recebeu, eu vou repetir: os melhores dias da sua vida estão chegando. Os melhores momentos estão chegando. Aleluia! Sim, Deus! Mas, de repente a sua alma pergunta: mas Pio, mas como assim? Como assim? Muito simples. Hoje você sabe mais da palavra de Deus do que ontem. Hoje você cresceu e amadureceu mais do que ontem. Hoje você está se expondo à palavra de Deus e a fé, ela está sendo ativada. A fé está sendo movimentada no teu espírito mais do que ontem. Isso significa que você está muito mais próximo de tudo aquilo que Deus tem prometido para você do que ontem. Por isso os melhores dias da sua vida estão se aproximando. Aleluia. Alguém pegou lá, glória a Deus. Vejamos aqui uma experiência impressionante de Davi. O grande rei Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, o homem que lutou com dificuldades como ninguém lutou. Davi, o homem que dava sugestões para Deus e Deus olhava e dizia: uau, Davi, boa ideia. Eu vou fazer isso. Se você olhar no livro de Atos dos Apóstolos, diz: nos últimos dias eu reedificarei o tabernáculo de Davi. Não é o templo de Salomão que vai ser edificado, irmão. O cara que edifica o templo de Salomão não conhece Bíblia. Reedificarei o tabernáculo de Davi, está escrito. Pergunta para mim por quê? Porque quando Davi trouxe a arca e colocou em Jerusalém, sabe o que Davi fez? No tabernáculo de Moisés, existia o lugar santíssimo e o lugar santo. Tinha um véu ali. E aí era uma tenda. Depois tinha outro espaço e o pátio. Era o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. 3 partes. Sabe o que Davi faz? Ele faz uma tenda e ele não coloca o véu. Ele não coloca o véu. No tabernáculo de Davi não havia divisão entre santo e santo dos santos. Camarada genial. Um grande profeta de Deus. Davi com isso estava dizendo: eu sei que um dia o véu vai se rasgar de alto a baixo, e nós poderemos entrar como reis e sacerdotes no santíssimo lugar, em louvor e adoração. Davi desejava, Davi cria em coisas que nem escrito estavam. Ele que escreveu. Meu Deus!
Que coisa impressionante. Davi passando por uma luta. Mas luta, irmão, luta. Um momento muito difícil. Olha o que ele declara no Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Em paz me deito e 5 horas depois, rolando de um lado para o outro, eu durmo. Foi isso que ele disse? Em paz me deito e logo pego no sono. A Rose diz que esse texto não é verdade na minha vida. Pio, esse texto não é verdade na sua vida. Porque você dorme e depois você deita. Você não deita e depois dorme. Você dorme e depois deita. Em paz me deito e logo pego no sono. Fazer essa declaração quando existe calma, quando tudo está provido, quando existe abundância, tudo está resolvido, é fácil. Mas Davi estava passando por um momento muito apertado. Seus líderes haviam se rebelado contra ele. Queriam tomar o seu posto, mas sabiam que não tinha unção para ocupar o posto dele, então eu vou difamá-lo e vou desqualificá-lo. Mas a lição preciosa está no fato de Davi não lutar contra os seus agressores. Davi não lutou contra os traidores. Davi não lutou contra a língua mentirosa. Davi diz: em paz me deito e logo pego no sono. Você quer ver o diabo ficar endemoniado? Não valorize os ataques dele. Despreze. Flechas para lá, flechas para cá. Em paz me deito e logo pego no sono. Ele sai de Jerusalém, passa pelo vale de Cedron, sobe do outro lado. E ali nas colinas tinha um homem chamado Simei. Era um homem rico, importante. Simei começa a pegar em pedras e começa a jogar lá embaixo contra Davi. Seu Davi, aí seu safado. Está na Bíblia isso, está lá escrito. Aí Deus está pesando a mão contra você, Davi. Aí um dos generais de Davi, que você sabe, né? Que existe sempre os fiéis ao lado de um líder. Você sabe, não sabe? Um disse assim: Davi, quer que eu traga a cabeça dele e coloque aqui? Davi disse: não. Não. Responder a agressão com uma agressão é valorizar o agressor. Não, despreze, deixa para lá. Deixa para lá. Davi estava valorizando aqueles que estavam ali com ele. Queridos, só deixa de ser fiel a você aquele que passa a ser ingrato a você. Se você é grato a uma pessoa, se você é grato à empresa, se você é grato à escola, se você é grato ao seu líder, grato ao seu pastor, você não será infiel a ele. A infidelidade está ligada à ingratidão. O homem que trai a mulher, que adultera a mulher, é porque ele não é mais grato à mulher. A mulher que adultera, ela não é mais grata ao marido. É assim que funciona. A gratidão é o alimento, é o combustível para a fidelidade. Davi passando por esse momento tão difícil, ele diz: Senhor, está tudo nas tuas mãos, em paz me deito e logo pego no sono, porque a minha segurança está no Senhor, só Tu me fazes viver em segurança. Quem nos dá o sono profundo é Deus. Como alcançamos o sono profundo? Vendo com os olhos da fé o amanhã. A fé é a certeza do que se espera. Você, com a fé, com o seu coração cheio de fé, com a fé viva em você, você antecipa a alegria, o gozo daquilo que você vai receber amanhã. Eu me lembro, estava viajando, e a Lohana era bem pequenininha, e ela queria um presente X. Eu ligo para casa, aí ela atende o telefone:
papi, você vai me trazer o presente? Eu falei, sim, Luana, eu já comprei o presente, está comigo. Ela jogou o telefone e foi correndo chamar a mãe. Ganhei o presente, ganhei o presente. Eu cheguei em casa uns 2, 3 dias depois de viagem. Ela já tinha contado para a escola inteira que ela tinha um presente. Ela tinha contado para todo mundo que ela tinha um presente. Só que ela não estava com o presente. O presente chegou depois. Mas a fé, a certeza de que o pai daria aquilo que ele prometeu, antecipou a alegria no coração dela. Você consegue entender isso? A fé antecipa a alegria no seu coração, daquilo que você crê que você obtém. A fé é a convicção de fatos que não se veem. Queridos, irmão, irmã, existe sobre a sua vida a palavra de Deus. Existe sobre a sua vida uma promessa de Deus. Você e eu, nós somos descendência de Abraão. E a Bíblia diz, aqueles que te abençoarem, Deus vai abençoar. Qualquer pessoa que fizer um mínimo benefício a você, meu irmão, minha irmã, qualquer mínimo benefício a você, será abençoado por Deus, porque estão abençoando você. Qualquer pessoa que amaldiçoar a você, Deus vai se colocar como seu escudo, Deus vai se colocar como seu protetor, é o que a palavra diz. Sobre a sua vida existe uma palavra, sobre a sua vida existe uma promessa. São palavras de vida e não de morte, são palavras de bênção e não de maldição, são palavras de riqueza e não de pobreza. Diga comigo bem alto assim, lambano. Sim, Deus. Para você que ainda não fala grego como nós, lambano significa eu aceito, eu recebo, eu pego, é meu. É uma palavra grega, lambano, eu pego. Aquilo que você ainda não viu, você verá. Aquilo que você não alcançou, você alcançará. A fé vê o amanhã. A fé lida, trabalha com o futuro. O ano do jubileu se aproxima, grandes coisas se aproximam. Já ouço vozes de júbilo. Será tremendo os próximos meses nas nossas vidas. Creia, receba. Aleluia, aleluia. A fé pertence às pessoas. A fé pertence às pessoas. Isso é muito importante. A fé está ligada às pessoas. Por isso o justo vive pela fé. Como nós, que fomos justificados por Cristo Jesus, vivemos? Como é que nós vivemos? Nós vivemos pela fé. É assim que nós vivemos. Animais não creem. Animais andam por instintos, por circunstâncias. Mas nós, filhos de Deus, vivemos pela fé. Fé é a certeza do que se espera. Somos nós quem construímos o nosso futuro. Meu Deus. Você que constrói o seu futuro. Você enxerga o seu futuro. Você crê na palavra de Deus. Você crê na promessa de Deus. Você vê o seu futuro. O crente precisa aprender a ficar grávido dos seus sonhos. Sabia? Você precisa se engravidar dos seus sonhos. Tem que se engravidar. Eu me lembro quando nós estávamos começando esse projeto, há 20 anos atrás, um pastor amigo meu, já bem idoso, ele liga para mim e diz assim, Pio, vem aqui em casa. Às vezes ele me chamava de filho, às vezes me chamava de Pio, tá bom. Eu chego na casa dele. Ele diz, Deus me deu um sonho com você. Um homem tremendamente usado por Deus, um homem maravilhoso. Ele falou, o sonho me deixou assim, intrigado, preocupado. Eu fiquei uns 3 dias assim, sem saber. Ele falou assim, você chegou com um carro azul aqui na porta de casa, e o carro que eu tinha azul, ele não sabia que era azul. E você abre a porta, e quando você abre a porta, você desce com muita dificuldade. Eu olho para você, você estava com uma barriga enorme, você estava grávido.
uma barriga enorme. Ele falou assim, você parecia uma mulher grávida, você até colocava a mão assim. E você veio sorrindo para o meu lado e acabou o sonho. Eu fiquei preocupado, falei, será que o Pio está em adultério? Será que o Pio está em pecado? O que está havendo? Deus, Deus! Passou uns 3, 4 dias, veio uma irmã nos visitar aqui em casa, ele disse. E chegando aqui, ela disse o seguinte, eu disse para ela, você conhece o Pio? Não, não conheço. Não, é um jovem aí, que está começando um trabalho, um ministério e tal. Eu tive um sonho com ele. Qual foi o sonho? O sonho foi assim, ele contou para ela. E ela começou a dar risada, ficou em pé na sala, e sapateava, e pulava, e tal, não sei o que e tal. E ela disse, mas o que foi? Eu acho que ele está em pecado. Ele falou, não, Deus engravidou ele, de uma visão, de um sonho, de um projeto. É isso que está acontecendo com ele está grávido. A comunhão cristã Aba é resultado de uma gestação. Aí eu vou abrir uma igreja. Queridos, igreja não abre. Você abre bar, você abre boteco, você abre farmácia. Igreja é gerado, é gestado. Foi isso que Paulo disse. Eu sinto as dores de parto. Está escrito na Bíblia. Igreja é gestada, é gerada. Você precisa pegar alguns textos da Bíblia, querido, e colocar no seu ventre e gerar, e gestar alguns textos, algumas promessas de Deus. É assim que o justo vive da fé. É assim. Eu quero ler um texto com você, Josué capítulo 1, de 1 a 6. Olha que impressionante essa história. Olha que coisa maravilhosa. Depois da morte de Moisés, o maior legislador da humanidade, servo do Senhor Deus, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir você. Todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Aleluia, 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 aleluia. Queridos, Josué esteve por 40 anos com Moisés no deserto. Viu a nuvem, viu a fumaça, viu a água saindo da rocha, viu as codornizes, viu as fontes de Elim que eram amargas, águas amargas transformadas em águas doces, potáveis. Josué, caminhou 40 anos com o mesmo sapato, nunca se desgastou. Eu descobri porque as mulheres murmuraram contra Moisés algumas vezes. Porque o sapato não envelhecia, elas não podiam comprar outro. Elas disseram, não é possível, Moisés, está alguma coisa errada aqui. As roupas não envelheciam. Crianças, o pé ia crescendo, o sapato ia crescendo também. A roupa, eles iam crescendo, a roupa ia crescendo também. Queridos, coisa inimaginável aconteceu. E Josué ali, Moisés morre. O homem de Deus, a boca de Deus, o homem mais manso da terra. Teve uma ocasião, Moisés tinha 2 irmãos. Miriam, aquela que foi pegar ele lá no cestinho, lá no rio, lembra da história?
e Arão, 2 irmãos. Miriam um dia disse o seguinte: esse Moisés está muito metido. Só ele acha que é profeta. Ele acha que Deus fala conosco só através dele. Tem alguma coisa errada aí. E foi falar com Arão. Arão, é o seguinte, nós somos mais velhos, ele é o caçula. E olha aí, ó, ele é o líder, ele que faz, ele que acontece. Ele não pede opinião para a gente. Ela levantou uma fofoca contra Moisés. A Bíblia diz que ela que inventou a fofoca ficou leprosa. Arão, que ouviu a fofoca, os 2 filhos dele morreram. Quem ouve a fofoca paga mais do que aquele que inventa a fofoca. Diga para a pessoa do seu lado: cuidado com o que você está ouvindo. Sério, né? Sério, né? Sério. Moisés morre. Morreu Moisés. Josué ali, Josué estava ali na planície de Moabe, 30 dias, eles estavam chorando e lamentando a morte de Moisés, chorando e lamentando, por 30 dias, na planície de Moabe. Passou os 30 dias de luto, ele volta, ele está ali, preocupado, ansioso, agitado, temeroso. Deus fala com ele: Josué, sim Senhor, eu tenho uma palavra para você, Josué. Diga, Senhor, diga. Moisés, meu servo, está morto. Deus disse: eu sei. Deus, eu sei que ele está morto. Deus, a primeira vez que o Senhor fala comigo, o Senhor fala uma coisa que eu já sei. Josué, Moisés, o meu servo, está morto. O que Deus estava dizendo para Josué? Pergunta para mim o quê? Josué, está na hora de você deixar o passado no passado. Josué, você não vai avançar olhando para o passado. Você não será a pessoa que eu quero ser. Você não será usado do jeito que eu quero te usar, olhando para o passado. Meu irmão, pare de falar daquela firma que você trabalhou tantos anos. Você não está mais lá. Você já saiu de lá. Você já está vivendo num outro momento, outro tempo. Esses dias eu encontrei um pastor querido, ele me deu um abraço e disse: ei, Pio, tudo bem? Tudo bem? Pio, lembra de 1970, no nosso avivamento, aquele mover glorioso de Deus, e de jejum, de oração e fogo e Pentecostes, lembra? Eu falei: não lembro, irmão, eu estou caminhando para o alvo. Eu não estou caminhando mais olhando no passado. O que Deus tem para nós, para o amanhã, é muito maior e melhor do que Ele fez ontem. São coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, ainda não subiu no coração humano. São estas as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Josué, Moisés, meu servo, está morto. Deixa o passado no passado. Rompa com esse passado. Josué, eu vou trabalhar com você de forma diferente. Eu sou Deus criativo. Eu sou Deus poderoso. Eu sou Deus que prometi e vou cumprir. Esqueça Moisés. Quantas pessoas estão aí com dores nas costas por alguma perda que sofreu há 100 anos atrás e não esquece. Esses tempos atrás um casal me procurou, ele ficou viúvo, passou 7 anos da sua viuvez, ele encontrou uma mulher e se casou. 6 meses depois vieram me conversar comigo: Pio, queremos bater um papo com você. Pois não. E daí, como estão vocês? Tudo bem? Tal, né? A esposa olha para ele olha para ela: é mais ou menos. Por que mais ou menos? E ela chorando diz: ele ainda está casado com ela, Pio. Ele não casou comigo.
tudo é da mulher que faleceu. Ele fala da mulher, ele tem a foto da mulher, ele tem a camisola da mulher, ele tem o perfume da mulher, ele vive a mulher, Pio. Eu falei, meu irmão, já faz o quê? 7, 8 anos que a sua esposa faleceu? É. Então vamos fazer o seguinte, vamos sepultá-la hoje. Vamos sepultar essa mulher. Meu irmão, não tem como você ter um outro relacionamento, outro casamento. Não tem como você viver com essa outra sua esposa se você está vivendo com a sua esposa que faleceu há 7 anos atrás. Aí cabe misericórdia. Moisés morreu. Que coisa impressionante. Por mais glorioso que tenha sido todo o tempo, toda a experiência com o tempo de Moisés, já passou. Já passou. Algumas coisas têm que ficar no passado. Deus tinha algo novo para Josué. Olha o versículo número 3. Todo lugar, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Esta é a primeira grande diferença entre o que Moisés fez e o que Josué fará. Moisés estava saindo do Egito. A obra de Moisés era sair do deserto. A obra de Moisés era sair das garras de Faraó. A obra de Moisés era entrar na terra que emana leite e mel, entrar na herança, possuir a herança. Moisés estava saindo. Josué estava entrando. Queridos, essa é uma diferença radical, essencial. Tem cristãos que só estão saindo da crise, saindo do problema, saindo do vício, saindo das drogas, saindo. Meu irmão, é hora de você entrar. É hora de você se dispor no ministério. Tem pessoas sentadas na igreja que toca, que é uma maravilha, mas não entram no ministério da música. São pessoas que cantam maravilhosamente, mas não entram no ministério da música. Sai, mas nunca entra. Você está vivendo no ministério no tempo de Moisés, mas Moisés morreu. Está na hora de você entrar. Entra para o ministério da escola bíblica infantil, entra para o ministério de evangelização, entra para as frentes de evangelização, entra para o grupo de serviço. Entre, meu irmão. Josué estava possuindo a herança. Está na hora de possuirmos o que a promessa de Deus, que a palavra de Deus tem prometido. Por isso, Deus diz aqui no verso 2: Moisés, meu servo é morto, agora levanta-te, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu estou dando aos filhos de Israel. Agora, nesse instante, nesse presente momento, é o momento de você levantar e passar o Jordão. Levante-se e passe o Jordão, tu e todo esse povo. A fé vê o amanhã, a fé pertence às pessoas. Josué, ou você acredita e pega, ou você duvida e larga. Josué, levanta-te, passa esse Jordão, comece a pisar na tua herança, Josué. Igrejas, pastores, líderes, é hora de conquistar, não mais hora de lamentar. Quando Deus diz, Moisés está morto, Deus diz, chega de choro, chega de lamento. É hora de conquistar a herança, possuir a herança, a terra que emana leite e mel. Por que, queridos? Ouça isso. A terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, ela estava sendo habitada. Quando você não possui a sua herança, não desfruta a sua herança, outros desfrutam dela. E Deus está dizendo, eu quero que vocês desfrutem da herança. Que
Coisa impressionante. Quando Deus disse a Josué que lhe daria onde ele colocaria os pés, Deus estava dizendo: Josué, não tente voltar. Ouça isso. Josué, não tente voltar, pois se você voltar, você vai pisar no deserto. E se você pisar no deserto, ele será a sua herança. Porque eu dou para você aonde você colocar a planta do seu pé. Pare de sonhar com esse passado. Para de sonhar com aquelas reuniõezinhas. Para de sonhar com aqueles relacionamentos. Para de sonhar com aquelas amizades. Pare. Se você voltar, Josué, você vai pisar no deserto. Eu não tenho deserto para você, Josué. Deserto não é sua herança. A sua herança são as terras férteis, as terras que manam leite e mel. Esta sim é a sua herança. Ele está dizendo: Josué, pare de caminhar no seu passado. Pare de caminhar nos seus traumas. Para de caminhar nas suas tristezas. Para de caminhar nas suas desilusões. Deixe isso para lá, Josué. Meu Deus. Caminhe, Josué, caminhe. Conquiste o seu futuro. Nós podemos construir o nosso futuro crendo, declarando e chamando à existência as promessas de Deus. A segunda diferença. Aperte os cintos que eu vou começar a pregar agora. A segunda diferença, porque ele disse: Moisés está morto. A primeira, porque o que eu tenho para você não é sair, é entrar. O que eu tenho para você não é deserto, é terra que mana leite e mel. A segunda, olha o que está escrito em Êxodo capítulo 40, 34 a 38. Nos dias de Moisés, Deus usava uma nuvem para guiar Moisés. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, no tabernáculo, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam a viagem. Mas se a nuvem não se erguia, se ela ficasse parada, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Diga comigo assim: Moisés seguia a nuvem. Mais uma vez, por gentileza: Moisés seguia a nuvem. Queridos, e era uma nuvem gloriosa. Quando ela vinha sobre a tenda, sobre o tabernáculo, ninguém conseguia entrar. Nem mesmo Moisés. Se Moisés tentasse entrar ali, ele caía por terra. A glória, o Shekinah, a presença, era algo tão extraordinário. Só que Deus muda de método. Moisés seguia a nuvem. Essa foi a maneira que Deus usou para dar direção a Moisés. Uma nuvem. Mas agora com Josué é diferente. Ele disse: Josué, aonde você colocar a planta do seu pé, eu te dou por herança, eu te dou por possessão. Josué, é você quem define quando andar e quando parar. Josué, se você for para a esquerda, eu sou contigo. Se você for para a direita, eu sou contigo. Se você correr, eu corro contigo. Josué, a nuvem ia na frente de Moisés. Moisés seguia a nuvem. Agora é diferente. Eu, Deus, vou seguir você, Josué. É isso que Deus está dizendo. O Pio perdeu a visão. O Pio perdeu a visão? A primeira visão é minha, não é sua. Segundo, Deus muda de métodos. Deus muda de métodos. Você pode imaginar Deus dizendo para Josué: Josué, é você que determina o tamanho da sua conquista. É você que determina o tamanho da sua vitória. É você que determina aonde você quer chegar. Aonde você colocar a planta, eu te dou. Aonde você colocar a planta, eu te dou. Aonde você colocar a planta, eu te dou.
Meu Deus. A palavra Josué, Yoshua, é a mesma raiz da palavra Jesus. Jesus veio, andou, circulou e disse: essa é a sua herança. Igreja, essa é a sua herança. Meus filhos, essa é a sua herança. Essa é a nossa herança. Meu querido, não espere a nuvem mover. Não vá atrás da nuvem. A nuvem vai atrás de você agora. Você consegue entender isso? Josué, você determina o tamanho da sua conquista, o tamanho da sua herança. Olha o versículo 5 de Josué 1. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca te deixarei. Eu não sei se você percebeu, mas Deus está falando com você. Nunca te deixarei. Nunca irei te abandonar. Ninguém poderá resistir você. A palavra resistir aqui significa se posicionar contra você. Ninguém, nem pessoas, nem nações, nem principados, nem potestades, nem crise econômica, nem crise política, nem crise nacional, nem crise internacional, ninguém poderá resistir você. Nenhuma arma preparada contra a sua vida irá prosperar. O diabo vai preparar a arma, mas ele nunca vai usar contra você. Nunca vai usar contra você. Ninguém poderá te resistir. Se o inimigo se levantar contra você por uma estrada, por um caminho, ou seja, se ele usar uma maneira para te atacar, em uma área da sua vida, seja financeira, seja emocional, seja familiar, seja empresarial, se ele se levantar por um caminho, por uma área, saiba que por 7 caminhos ele baterá em retirada. E então veremos a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus, entre os que são filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Aqui Deus diz que Ele é poderoso. Deus diz: eu sou poderoso para dar toda sorte de conquista a você, Josué. Nada e ninguém poderá te resistir. Eu sou o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo assim: Josué, creia em mim. Creia em mim. É o que Deus está pedindo. Josué, creia em mim. Levanta-te, avance. Deus está motivando o espírito de Josué. Mas no versículo 6, Deus também está ensinando Josué e a cada um de nós: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento a seus antepassados. Seja forte e corajoso. Sabe o que significa? Josué, você crê que eu posso, mas Josué, você crê que você pode? Meu irmão, minha irmã, você crê que Deus é poderoso, mas você crê que você também é poderoso? Você crê que Deus pode, mas você crê também que você pode? Quando Deus evoca, quando Deus chama Josué dizendo: ser forte e corajoso. Josué, comece a crer em você, comece a ter fé em você mesmo, Josué. Meu Deus, quantos creem que Deus é capaz de cumprir o que tem prometido? Quantos creem que são capazes de alcançar, de conquistar a promessa de Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Levante a sua mão se você sentir liberdade, se você puder, e declare assim: Senhor, eu recebo, eu declaro as suas promessas sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre o meu chamado. Diga assim com toda a fé do seu coração: eu vou marchar, eu vou conquistar a minha herança. Ninguém, nada poderá me resistir. Eu declaro que os meus filhos e os filhos dos meus filhos possuirão as suas heranças. Eu declaro que os meus filhos, os filhos dos meus filhos e os filhos deles possuirão as suas heranças. Eu declaro que eu sou rei
Eu sou sacerdote, lavado no sangue de Cristo. Em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Nada poderá nos resistir durante todos os dias das nossas vidas. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de se alegrar chegou. Ora babababababababa. Cheia bababababababa. Hey aralarabababababa. Oh halabababababa. Cheiro condalaba chataraba. He he he. Oh, bababaxetereque. Meu irmão, minha irmã, você que me assiste pela internet, jamais faltará azeite e unção sobre a sua cabeça, jamais faltará forças nas suas pernas e nos seus braços, jamais faltará sabedoria na sua língua, jamais faltará visão nos seus olhos, jamais faltará recursos financeiros nas suas mãos. Receba a palavra de Deus. Ei, 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 ei. Algo está nascendo, algo está vindo à luz. Deus está produzindo algo no teu espírito, meu irmão, minha irmã. Agora, como um valente, como um guerreiro de Deus, diga assim, em voz bem alta, diga assim: ouça-me bem, Satanás. O meu Senhor Jesus já te venceu. Eu estou em Cristo Jesus. Portanto, eu já te venci. Agora eu te ordeno: saia da minha casa, saia do meu trabalho, saia da minha empresa, saia do meu ministério, saia do meu grupo familiar, saia da minha igreja. Pega tudo aquilo que é seu e saia. Eu te digo: fora, 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 em nome de Jesus. Ei, 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 ei. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, toda palavra mentirosa, toda língua torpe, toda palavra de maldição, eu anulo, eu cancelo, eu torno sem efeito em nome de Jesus. Toda palavra que se levanta contra você, colocamos diante do trono de Deus, e em juízo Deus condena cada palavra. Diga assim: hoje eu tomo as rédeas do meu futuro. Eu fui justificado pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso eu vivo pela fé e não por vista. Não por vista. Aleluia, 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 aleluia. Levante as suas mãos e adore a Jesus. Adore a Deus. Levante as suas mãos e libere a sua fé. Valentes de Jeová, o teu tempo chegou. O teu tempo chegou. Glorifique a Ele. Você que ora em línguas, ore em língua. Tenha liberdade na presença dEle. Exalte o Senhor. Glorifique o Senhor. O teu Redentor vive. Ele já se levantou sobre a terra. O teu Redentor vive. Ele já se levantou sobre a face da terra. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Ei, arabababahachataraka. Oroconda lava secandarababaha. Ye babababa. Ei, oro, lorocondarabá. Ye larabababá. Marche, marche onde você está. Marche como gesto de conquista. Marche como gesto de posse. Você está conquistando, você está possuindo, você está entrando. Deus está lhe dando por propriedade particular, aonde pela fé você coloca a planta dos seus pés. Este lugar é teu por herança, por herança, por herança, por herança. Ei, ai, 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 babá, babá. Oh,